Olá, você está no canal Pedro Velho Poesia e hoje nós vamos conversar um tema que é bastante polêmico, né? Vamos conversar sobre ele porque parece que um grupo religioso ele fala de um jeito e os demais falam diferente, que é Daniel 8,14, que fala até 2.300 tazas de banho antes o santuário seria purificado. E a grande confusão nisso parte do elemento santuário. Existe realmente um santuário celestial? Existiu um terrestre? Sim, a gente sabe disso, né? A gente entende as simbologias que ali estavam presentes, porque cada símbolo daquele apontava para algo maior, era do micro para o macro, né? O tipo iria encontrar o antítipo, assim, não só nas festividades, como também nas simbologias. Mas o grande problema de discussão hoje é porque a maioria não acredita que existe o santuário celestial, diz que o céu é o próprio santuário. Então, quando eu pego Êxodo 25, versículo 8, diz que Moisés deveria construir um santuário para que Deus pudesse habitar nele, ou se fazer presente espiritualmente, no caso, né? Porque as suas informações, o seu caráter, os seus objetivos para a raça humana era transmitido a partir dele, né? Porque era como se nós estivéssemos ali reaprendendo a voltar para a adoração do princípio, quando nós fomos criados e ainda não tínhamos pecado. Então a gente começa a entender assim, o santuário celestial existe ou não existe? Se não existir, não tem problema. Só a simbologia do velho, cada um interpreta como quer e fim de papo. Mas quando nós entendemos que existe o santuário celestial, aí a coisa muda de figura, porque a gente vai entender que o macro é o santuário celestial e o que nós temos aqui é uma simbologia do que acontece nas duas embaixadas. O santuário celestial é a embaixada da terra no céu e o santuário terrestre é a embaixada do céu na terra. É mais ou menos assim que funciona. Porque o grande conflito ele não começou na terra com a queda de Adão e Eva, mas ele começou no céu com a batalha entre Lúcifer e os seus anjos, né, na sua rebelião, quebrando a lei de Deus, desobedecendo ao próprio Deus, quebrando o primeiro mandamento, quebrando o segundo mandamento. E assim ele vai criando um caos em que ele precisou ser expulso do céu. Então, o santuário de Deus, que o céu como um todo, ou o santuário em si, que é parte do céu, ele ficou maculado ou profanado porque o próprio Lúcifer, na sua rebelião, estava lá no diálogo com o próprio Filho de Deus, com os próprios anjos. Então, o que é puro não admite nada que é impuro junto com ele, né? Porque profana, né? Contamina. Então, é como se o céu ficasse contaminado porque aquele indivíduo criou todo esse problema, né? E a terra é como se fosse o lugar onde Deus fizesse uma extensão da cura do universo, né? Da solução para o universo. Porque quando Lúcifer é expulso, ele encontrou guarida aqui no planeta Terra, de alguma forma, né? Porque ele foi expulso para a Terra, e ele conseguiu vencer as criaturas que Deus colocou como representante aqui, o príncipe, né? Desse planeta, e ele conseguiu por direito se tornar o príncipe desse mundo. E aí eu começo a puxar as partes do santuário para entender melhor por que Deus criou um santuário. Não é só para fazer-se presente com o povo, mas para transmitir as suas verdades, transmitir os seus conselhos, as suas informações, apresentar um plano de esperança e de redenção através daquelas simbologias. Então, cada parte do santuário tem um objetivo que foca em algo maior no futuro, né? E aí eu entendo, quando eu leio Hebreus, em alguns capítulos, como o 8 e o 9, que ele vem dizendo assim, olha, vamos ver aqui só em Hebreus capítulo 8, que ele diz assim, 8 de 1 a 2, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, qual está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, não é o céu em si, mas o tabernáculo, uma parte, onde está o trono de Deus, onde hoje está sentado Deus e o próprio Filho, né? Quando Jesus venceu na cruz o objetivo que foi determinado por Deus, ele cumpriu a sua missão, então ele sobe e se senta ao lado do Pai. Algumas vezes as pessoas me perguntam assim, mas lá não tem o trono do Espírito Santo, por isso que as pessoas não creem no Espírito Santo. Só que se pegar Apocalipse 11, versículo 1 e 2, lá é pedido para fazer a medição do santuário celestial, mas não medisse o pátio. E por que não deveria medir o pátio? Porque ele foi dado para os gentios, foi dado para o povo, né? Então, quando
eu olho para esse cenário que o santuário é medido, feito um levantamento, mas não do pátio, eu entendo que o pátio do santuário hoje é a terra, né? Onde está o povo, onde está o processo de redenção. E sendo esse pátio a terra, eu entendo que vai haver um momento em que ele precisa passar pelos mesmos procedimentos que havia no santuário terrestre. Quais eram os primeiros procedimentos? O Espírito Santo não aparece lá porque a obra do Espírito Santo hoje é na terra, né? João 16 vem falando sobre isso, que o Espírito Santo Consolador foi nos dado para nos convencer da verdade, do juízo, né? Da justiça de Deus, né? E nos guiar a toda a verdade. Então o santuário ele revela toda a verdade. Se as pessoas acreditassem e estudassem bem o santuário, não teria tantas religiões do mundo, nem tantas doutrinas diferentes, né? Porque, por exemplo, quando eu pego a obra de Moisés ali no pátio, a organização, o repasse daquilo que Deus pretendia, do culto, da adoração, das leis, né? Dos cerimoniais, da reeducação. Então, tudo aquilo ali era um processo que tinha em vista um plano maior que é a eternidade, né? Então, cada parte ali vai desempenhando o seu papel. E o povo precisava reaprender isso, porque estava vindo de um tempo no Egito, né? E precisava começar reaprendendo aquilo que perdera por muito tempo. Então, em Hebreus também fala, 9, 11 a 12, que imagine o Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. E também diz, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, né? Por isso, muitas vezes, há um debate acalorado das pessoas, por causa de Oséias 2, versículo, aliás, Colossenses 2,16, né? Que a gente não deve julgar as pessoas por causa de festas de lua nova, de sábados, né? Primeiro, eles precisariam entender os sábados que existem na Bíblia e para que eles apontavam. A Páscoa apontava para Cristo, a festa do tabernáculo apontava para um dia nós vamos sair desse mundo e deixar de morar nessas moradas frágeis, vamos morar na eternidade, né? A festa da expiação, né? O juízo de Deus final, que finaliza com o mal, né? E a transferência de todo o mal para quem realmente é o culpado. Então a gente vai aprender isso em detalhes pequenininhos. Então eu já sei que Apocalipse 19, Apocalipse 11, versículo 19, diz que abriu-se o céu e foi visto o santuário de Deus e nele a arca da aliança. Então tem muitos textos aqui que eu poderia citar para vocês, como Levítico 16, 16, Levítico 16, 30, Hebreus 9, 22 a 24. Né? Tem uma eternidade de versos aqui que fala sobre o santuário terrestre, o santuário celestial, e fala daquilo que Daniel 8, 14 fala, do dia da expiação. E o que era o dia da expiação? O dia da expiação, eu só vou entender de verdade se eu partir do começo de tudo que acontecia lá no pátio. Então, por exemplo, Moisés fazia o papel do Espírito Santo, convencia, ajudava, orientava, julgava aquele povo ali, né, e conduzia eles a se permitir acreditar naquele sacrifício que era feito diário ou contínuo, naquelas coisas que eram feitas ali naqueles rituais, porque tudo aquilo era muito sagrado, porque tinha uma importância muito maior do que aqueles símbolos em si. O grande problema é que eles profanaram aqueles símbolos. E por isso em Oséias 2, versículo 11, por isso em Isaías 1, versículo 13 a 14, Cristo vem dizendo, olha, eu farei cessar essas coisas aí porque estou cansado desses rituais de vocês junto com o profano. E também porque Cristo, quando ele veio, ele nos trouxe para uma nova aliança, mas uma nova aliança onde os símbolos se tornaram a realidade. E aí tem aquela confusão também da lei, porque Cristo cumpriu a lei da cruz, porque eu não preciso guardar a lei. E na verdade não é isso. Na nova aliança, lá em Hebreus 8, versículo 10 a 11, ele diz, eis que eu faço uma nova aliança com o povo de Israel. Nós entendemos que o Israel espiritual é todos nós. E ele diz, eu colocarei as minhas leis no seu coração, nas suas mentes as escreverei. É como se saísse da pedra, saísse do livro, saísse do documento e voltasse para aquilo que era o processo original. As pessoas repetiam de pai para filho porque tinham isso na mente e no coração. Não precisaria mais de livro nem de lei. Não precisaria daquelas festividades, porque isso era cansativa. Era melhor agora não viver nas sombras das coisas que eram futuristas. Mas agora vivenciar aquilo que era a realidade e que era o sonho do futuro. Então, é por isso que não deveria mais julgar essas pessoas por causa disso. Não tem nada a ver com o cancelamento da lei, ou de sábados e etc.
né? Então, quando eu pego essas partes do santuário, agora uma por uma, lá no pátio, Moisés fazendo o seu papel do Espírito Santo, a segunda parte, o segundo pátio ali, né, o átrio, onde se fazia o sacrifício, a gente entende como se fosse uma parte dentro da própria terra, que seria Jerusalém, a cidade santa ali, né, onde o altar ali simbolizava o local onde Jesus foi crucificado, o Calvário, onde o sangue escorria da cruz, onde foi derramado sobre o altar, onde o sacrifício foi dado pela humanidade. E quando o sacerdote terminava, ou antes também lavava as mãos, né, no caso Deus dando o seu filho, eu entendo que aquele sacerdote ali era Deus, representava Deus dando o seu filho, mostrando para o povo o que ia acontecer no futuro, e aquilo era chocante, porque talvez para as pessoas não tivesse a mesma dimensão que para o próprio Deus tinha de saber que o seu filho tem que passar por aquilo. Quando ele lavava as mãos, é como uma simbologia do que fez Pilatos, né? É como se dissesse: eu fiz isso aqui por vocês, mas vocês vão lavar as mãos por isso. Vocês vão entregar meu filho, né? Vocês vão lavar as mãos quando isso acontecer, né? Vocês vão rejeitar. E foi o que aconteceu. E quando eu pego o segundo compartimento do santuário, aí eu começo a ver que Deus começa agora a mostrar o evangelho em símbolos disso que nós entendemos hoje com tanta clareza, porque ele vai entrando e vai dizendo: está vendo ali o candelabro com 7 lâmpadas? Isso é meu filho, a luz desse mundo, né? Nunca vai faltar essa presença enquanto vocês estiverem por aqui. Também simboliza os 7 períodos da igreja, né, ou as 7 igrejas, onde eu vou estar presente, iluminando até que essa igreja chegue no seu final, no seu objetivo final, né? Para que a verdade não desapareça, para que as pessoas entendam essa verdade que salva, que é o Evangelho eterno, né? Que é o Evangelho eterno, que nasceu do céu, que é do céu e que veio para a terra e que em forma humana, que é Jesus, se expandiu entre nós e é a nossa esperança eterna. Então, ele também dizia: está vendo aqueles pães que estão ali, os 12 pães? É o pão, porque o meu filho é o pão da vida, né? É o suprimento espiritual que vai manter vocês vivos nessa fé, nessa confiança, nessa esperança. Também representa as 12 tribos de Israel e representa também os 12 apóstolos, o ministério, né, das tribos, a importância das tribos. Cada um de nós temos uma característica dessa tribo, né? Somos parte de uma dessas tribos de Israel espiritual. E também ele mostrava ali o candelabro, né? Que era o local onde tinha uma brasa que era trazida lá do altar, e sempre que se movia esse santuário, essa brasa devia se manter acesa, ou o mesmo fogo devia ser mantido aceso, porque não podia apagar, era um contínuo também, né? Assim como os pães eram um contínuo também, era o tamide também, né? Então esse incensário, ele era colocado aromas em cima dessa brasa, né? Porque a brasa vinha do altar, onde foi o sacrifício feito, queimado sobre ele, né? E aí mostrava, por exemplo, que essa brasa era como se levasse simbolicamente para dentro daquele incensário as nossas culpas, né? E quando se colocava o incenso, é como se chegasse ao trono de Deus, naquele balançar, né, do incensário, o que está em 2 Coríntios 2, versículo 15, né? Vocês são o bom perfume de Cristo. Então é como se chegasse das narinas de Deus aquele odor prazeroso, porque ele não estava olhando para o homem, mas estava olhando para o sacrifício, que era Jesus. E aí quando Deus explicava todo esse projeto aí, andando pelo meio do santuário, e ele se deparava com uma cortina, né? E aí eu entendo que entra outra parte, né? Porque quando eu estou diante da cortina, né, eu posso entender que esse sacerdote tinha símbolo de Deus, dando continuidade a esse processo de explicação, como pode ser o próprio Cristo também. Algumas pessoas interpretam dessa forma, não tem nenhum problema, né? Todos são Deus. Então é como se tomarmos como Cristo, é como se ele chegasse na cortina e aspergisse esse sangue, que eu entendo como Deus também. Deus aspergindo o sangue do Cordeiro, né, do Filho dele, e dizendo, né, isso aqui é a propiciação, isso aqui é a resposta que eu estou dando ao mal que se instalou, eu estou dando uma solução para isso, né? O salário do pecado é a morte, mas aqui esse sangue traz a vida, né? Então, para ele passar
desse véu, dessa cortina que existia, isso acontecia uma vez por ano. Então, durante o ano todo, aquela cortina ficava salpicada de sangue, uma vez por ano ela era trocada. Então, ela ficava horrivelmente fedida. E eu posso imaginar quando o sumo sacerdote era eleito, né, ou escolhido entre os sacerdotes, e ele tinha que entrar no lugar santíssimo. Então, para passar por aquelas cortinas com aquelas roupas de linho finíssimo, né, representando a justiça dos santos, né, a santidade de Deus, né, a glória de Deus, e ele tinha que passar por aquilo, tinha que se macular, tinha que se sujar. Por isso que Cristo teve que vir a essa terra, mas ele não pecou, mas ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ele ficou maculado, mas não porque ele fez, mas porque recebeu a culpa, porque ele absorveu essa culpa, porque ele transferiu de nós essa culpa. Então, eu começo a ver que ele passava nessa cortina e se sujava de sangue, né? E quando ele chegava na presença do Shekinah, o local onde estavam os querubins, o Shekinah, a Arca da Aliança, ele estava na presença de Deus apresentando não os sacrifícios, né, em si, mas o próprio sacrifício que era ele. E ele dizendo para o Pai, olha, eu dei a minha vida por eles, eu cumpri esse objetivo e agora eu vou ficar na tua presença para que possa o juízo seja entendido como justo, porque nós vamos fazer um juízo baseado naquilo que está dentro da arca, né? E também na misericórdia que é apresentada para aquelas pessoas que me escolheram. Então, por isso que Deus, quando olha para nós, ele não vê a gente, né? Mas é como se Cristo estivesse interposto, dizendo, olha o meu sangue, olha o meu sacrifício, ele me escolheu. Então, nesse entendimento, a gente vê que a arca tinha 2 querubins representando as hostes celestes que estão em observação de tudo que acontece nesse plano da redenção e dando o veredito, porque mostra a justiça de Deus às claras, né? sem nenhuma falha. Também tem aqueles 4 querubins que vivem na presença de Deus, que têm olhos por todo lado. É como se também eles estivessem apreciando como testemunha de tudo que está acontecendo nesse plano da redenção, não só da Terra, como de todo o universo. Então, a gente entende também aí que quando ele está dentro da arca, tem uma lâmpada, assim, uma pedra que ela acendia quando Deus chegava. Assim como as pedras do peitoral, o Tumim e o Urim, né, dando resposta positiva se podia entrar, se estava perdoado, se o sacrifício tinha sido aceito. Então sempre dava a resposta daquelas pedras acendendo ou negando, né? Então a mesma coisa acontecia quando ele estava diante da Arca da Aliança e quando ele apresentava tudo aquilo, ele estava com a corda amarrada nos pés, porque se ele tivesse impuro ele morria e as pessoas não podiam entrar, tinha que arrastá-lo. Então o sacerdote teria que apresentar um sacrifício perfeito, né? Sem mácula, e Jesus fez isso. Então, os querubins são essa testemunha, o Shekinah é a presença de Deus que se manifestava aprovando ou não aprovando, né? O que estava acontecendo em todos os rituais anteriores. E também tinha o problema da arca, que tem a tampa do propiciatório, né? Cristo é propiciação por nós. Então ele faz essa tampa aí entre Deus e a lei que está dentro da arca, que é a justiça, né? Então, quando Deus vai julgar o ser humano e olha para a lei, nós estamos perdidos, porque nós somos pecadores. Mas como Cristo está no meio e nós escolhemos Cristo, a justiça de Cristo é imputada em nós. Então, nós somos perdoados, mas não somos perdoados para ficar pecando, porque pecado produz morte, mas para ser transformado em nova criatura. E essas pessoas que estão fiadas em Cristo, elas estão fazendo isso pelo processo da santificação. Então, pela obediência às mesmas coisas que Deus instituiu desde o princípio, né? Quando João 15, versículo 10 diz que Cristo guardou os mandamentos de Deus e por isso permaneceu no seu amor, então ele não foi infiel, ele não transgrediu, ele cumpriu tudo que estava ali direitinho para que ele fosse considerado justo, imaculado, né? Embora ele como Deus, ele é justo, ele é perfeito, né? Então, também entendemos que quando Jó, né, no caso de Jó, Satanás se apresentou
no céu, e quando ele volta ao céu como representante da terra, e lá está o representante de outros mundos, eu creio assim, e ele estava por direito porque ele conseguiu ser o príncipe desse mundo, pelo menos temporariamente. Então Deus faz aquela indagação, você estava de rodear a terra e tal, e ele pediu Jó para testar e tal, a gente conhece a história. Então ele ia à presença de Deus, ele ia ao santuário de Deus, ele ia ao trono de Deus, ele conversava, e a Bíblia diz que ele foi expulso em Apocalipse 12, porque ele acusava a gente de dia e de noite. Ele era o nosso acusador, né? E agora ele não é mais isso, porque ele pode acusar, mas não tem o mesmo efeito que tinha no passado, porque Cristo na cruz conquistou esse reino de volta, né? E o reino eterno será implantado na volta dele. A gente não está no reino de Cristo ainda, embora o reino de Cristo esteja dentro da gente, pela obediência, pela esperança, por nós não pertencermos a Satanás, por nós pertencemos a Cristo, por isso o reino de Deus está dentro de nós. Mas o reino de verdade e de fato ele ainda virá. Então, voltando agora para o Santíssimo, então o santuário celestial está maculado pela presença de Satanás que esteve, pelo céu que ele fez todo aquele transtorno, aquela rebeldia. A terra está maculada porque o santuário, os pecados da humanidade eram transferidos para o Cordeiro, né, para Cristo simbolicamente, eram levados para o santuário como registro, é como se ficasse armazenado durante o ano aquilo, porque haveria no final do ano a festa de Yom Kippur, o juízo. E aí eles traziam 2 bodes, né? O sacerdote colocava as mãos sobre os 2 bodes lá fora, e ele sacrificava um, mostrando que pelo sangue há redenção, há remissão do pecado. E esse simbolizava Cristo, e todos os pecados que estavam ali simbolicamente durante o ano armazenados, é como se fosse transferido para quem é de culpa, para quem é o culpado, né? E quem é o culpado não, para quem não tinha culpa, mas para ser absolvidos pelo sacrifício que era o Cristo. E o outro, que era para Azazel, que é Satanás, a gente entende que era colocada a outra mão sobre eles, e era confessado os pecados, com transferência para quem é culpado, para quem causou o mal. E era mandado para o deserto, e lá ele morria. Não havia sacrifício, não havia derramamento de sangue, que é um símbolo do que vai acontecer no milênio. O milênio de Satanás e os anjos dele vai estar aqui sozinho, né? A gente entende isso por Jeremias 4, 23 e diante, por Jeremias 23, 31 a 33, né? Por Apocalipse 20, quando fala do milênio, Satanás é preso e os anjos, mas lá também Jeremias mostra que a terra vai estar vazia e as pessoas acreditam no milênio aqui na terra, então cada um acredita no que quiser. Mas a Bíblia descreve o panorama dessa forma. E como Satanás era enviado na forma desse bode para o deserto, lá ele morria, porque é exatamente o que vai acontecer no milênio. Satanás ficará sem ter a quem tentar, porque a cadeia de circunstância é isso, mas no final do milênio ele vai ser destruído. Apocalipse 20, versículo 14 em diante, vai mostrar sobre o fogo eterno, ou o eterno, de eterna destruição, não eternamente queimando, mas de eterna destruição. Está em Isaías também 1, 28 e 31, está em Malaquias 4, versículo 1 a 3, né? Está em 1 Pedro 3, versículo 7 a 8, ou 2 Pedro 3, versículo 7 a 8, você vai encontrar esse fogo de destruição eterna e não de eterna destruição. Então a gente entende que, novamente, voltando para o cenário do Santíssimo, ali há um juízo, né? E quando Deus diz, olha, foi aprovado, foi perdoado, ele saía do Santíssimo e transferia esses pecados para o culpado e a absolvição através do outro bode da culpa do povo, né? Simbolizando que no milênio, Satanás vai receber toda a culpa, toda a transferência de quem é culpado junto com os seus anjos, junto com os ímpios, e os salvos vão gozar da glória eterna porque aceitaram aquele sacrifício que derramou o sangue por eles, né? Aceitaram o advogado certo, o expiador certo e etc, né? Então, fica bem claro isso quando a gente começa a dividir essas partes, entendendo o contexto bíblico, sem precisar recorrer àqueles textos de Artaxerxes, do começo da profecia do tempo, de Antíoco Epifânio, não. Tem um juízo e uma purificação do santuário, porque está maculado não só o celestial, assim como foi o da terra, e precisa ser expiado o mal da humanidade. Então, Cristo vai fazer isso na redenção eterna. Espero que tenha contribuído para o seu conhecimento e que você possa se aprofundar mais e estudar a palavra para um dia estarmos na eternidade, se Deus quiser.